E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma análise focada em uma das máquinas mais incríveis que existem, que é o braço humano. Exato. A nossa missão aqui é desvendar a lógica, sabe? Por trás de todo aquele emaranhado de músculos, nervos, artérias. Aham. Vamos ver que a anatomia não é só decorar nome estranho, mas é entender um projeto de engenharia genial. A ideia é transformar o que parece complexo em algo que faça sentido. Ok, vamos desmembrar isso. É exatamente essa a chave. Muita gente encara a anatomia assim como uma lista telefônica para memorizar, né? Sim, total. Mas hoje a gente vai abordar como se fosse um detetive mesmo, procurando pistas e padrões. O foco vai ser no conceito de economia anatômica. Economia anatômica, gostei do termo. Ou seja, como o corpo é incrivelmente eficiente, sabe? Fazendo com que uma única estrutura realize múltiplos trabalhos e organizando tudo de uma forma compacta, protegida. Não vamos só ver o quê, mas principalmente o porquê. Adorei essa abordagem. E a gente já tem um primeiro suspeito perfeito para essa investigação. É um nervo com um nome que parece um trava-línguas. O nervo músculo cutâneo. Ah, esse é um clássico. Aqui é onde fica realmente interessante. O nome parece complicado, mas na verdade ele é um spoiler completo da função, não é? É como se o roteiro do filme estivesse no título. Exatamente. O nome é o mapa do tesouro. Vamos quebrar ele. Músculo e cutâneo. Que, vem de cutis, pele. Certo. Isso já nos diz que ele tem uma dupla jornada. Pensa nele como um carteiro muito eficiente. Primeiro, ele tem uma entrega grande e pesada para fazer. Ele sai do que a gente chama de plexo braquial. Peraí, só um parêntese. O que é exatamente o plexo braquial? Ótima pergunta. Imagina o plexo braquial como se fosse a central de distribuição de energia e comunicação do braço. É uma rede complexa de nervos que sai da medula, ali na região do pescoço, e se reorganiza para formar todos os principais cabos que vão para o ombro, braço, antebraço e mão. Entendi. O músculo cutâneo é um desses cabos principais que saem dessa central. Certo, a caixa de disjuntores do braço. Então, o nosso nervo carteiro sai dessa central. Qual é a primeira entrega, a parte músculo? A primeira entrega, a mais pesada, é a função motora. Ele viaja pelo compartimento anterior do braço e fornece o comando para 3 músculos essenciais, que são conhecidos pelo mnemônico BBC. BBC. Quais são esses músculos? São o bíceps braquial, o braquial e o coracobraquial. Juntos, eles são os grandes responsáveis pelo movimento de flexionar o cotovelo, sabe? O famoso muque. Ah, claro. Então, o nervo músculo cutâneo entrega o comando para eles fazerem o trabalho deles. Essa é a parte músculo da missão. Certo. Entrega pesada feita. Mas o nome dele não é só muscular, ele é músculo cutâneo. Então a jornada dele não acaba aí, né? O que acontece depois que ele conversa com os músculos? É aí que entra a genialidade da economia anatômica. Em vez de o corpo criar outro nervo do zero para cuidar da pele, o músculo cutâneo, depois de terminar seu trabalho motor, ele continua a viagem. Aham. Ele emerge mais para a superfície, muda de nome para nervo cutâneo lateral do antebraço e a nova missão dele é puramente sensorial. Nossa. Ele passa a ser o responsável por coletar as informações de tato e sensibilidade da pele na parte de fora do antebraço, do lado do polegar. Que incrível! Então é como um entregador que, depois de deixar um pacote grande numa empresa, continua na mesma rota para entregar cartas de casa em casa no mesmo bairro. Perfeito. O mesmo nervo faz o trabalho pesado e depois o trabalho delicado. A analogia é perfeita. É a máxima eficiência. O corpo não desperdiça recursos criando um caminho novo quando pode usar um que já existe. Faz muito sentido. Mas me gerou uma dúvida. Se a sensibilidade do lado de fora do antebraço vem desse nervo 2 em 1, e o lado de dentro, a parte medial, perto do dedo mínimo, o corpo usa a mesma estratégia? Não. Isso é igualmente fascinante. Para a parte medial, o corpo usa um especialista. O nervo cutâneo medial do antebraço é um ramo que também sai daquela central de distribuição, o plexo braquial, Certo? mas ele já nasce com uma única função, ser sensorial.
Ele não para comandar nenhum músculo no caminho. É um cabo de fibra óptica dedicado só a transmitir sensação da pele. Que interessante. Isso mostra que o corpo tem diferentes designs em seu arsenal, sabe? Às vezes usam um faz-tudo, como o músculo cutâneo, e às vezes um especialista dedicado. Nossa, então não existe uma fórmula de bolo para tudo. Cada cantinho tem uma solução de engenharia diferente. Fantástico. Bom, se a gente está seguindo a rota desses nervos, artérias, músculos, descendo pelo braço, imagino que em algum momento eles precisem passar por um gargalo, né? Uma espécie de pedágio anatômico. Onde fica esse ponto crítico? Esse ponto existe e é uma das áreas mais importantes e elegantes da anatomia do membro superior, a fossa cubital. Fossa cubital. É basicamente a depressão triangular que a gente vê na frente do cotovelo. E a sua analogia de pedágio é ótima, porque é exatamente por ali que as principais estruturas precisam passar para ir do braço para o antebraço. As fontes que recebemos a descrevem como uma caixa. Vamos tentar montar essa caixa, então. Quais seriam as paredes dela? A analogia da caixa é clássica e muito útil. A parede lateral, do lado de fora, é um músculo chamado braquiorradial. E tem um jeito fácil de sentir ele. Como? Se você colocar o antebraço numa posição neutra, como se fosse dar um aperto de mão, e fizer força para levantar o punho contra uma resistência, o músculo que salta na lateral do antebraço é ele. Certo. Parede lateral definida e a parede do outro lado, a medial. A base da caixa, ou a parte de cima, na verdade, uma linha imaginária que a gente traça entre as duas proeminências ósseas do final do úmero, os epicôndilos. Ok. O chão da caixa é formado pelo músculo braquial lá no fundo. E o teto é a pele e o tecido subcutâneo, mas com um detalhe importante. É no teto que correm as veias superficiais que todo mundo conhece, Sei. com a veia cefálica e a basílica, que se conectam e formam a veia cubital mediana. A famosa veia da coleta de sangue. Então ela fica na tampa dessa caixa. Exatamente. E essa tampa ainda é reforçada por uma faixa de tecido fibroso, a aponeurose bicipital, que cruza por cima de tudo como se fosse uma cinta de segurança, protegendo o conteúdo precioso que está lá dentro. Ok, a caixa está montada, protegida. Agora, o principal. O que tem dentro dela? E pelo que eu entendi, a ordem que as coisas estão arrumadas ali não é nem um pouco aleatória, né? De jeito nenhum. A ordem é crucial. É um mantra para qualquer profissional de saúde. A organização ali dentro é de uma precisão cirúrgica. Se a gente olhar de dentro para fora, ou seja, de medial para lateral, temos 3 estruturas principais numa sequência fixa. E qual é essa sequência? A estrutura mais medial, mais para dentro, é o nervo mediano. Logo ao lado dele, um pouco mais para o centro, está a artéria braquial, que é a principal artéria do braço. Certo. E, por fim, a estrutura mais lateral, mais para fora, é o tendão do músculo bíceps braquial. A sequência é sempre essa: nervo, artéria, tendão. Nervo, artéria, tendão, de dentro para fora. Mas, peraí. Essas 3 estruturas são vitais e estão espremidas num espaço minúsculo, quase encostadas umas nas outras. Isso me parece um arranjo de altíssimo risco. Exato. Uma agulha um pouco desviada durante uma coleta de sangue não poderia causar um estrago gigantesco. Essa é a preocupação de todo estudante e profissional. E a sua observação está corretíssima. O risco existe e é por isso que o conhecimento preciso dessa anatomia é tão vital. A aponeurose bicipital, aquela cinta de segurança que eu mencionei, oferece uma camada de proteção. Sim. Mas sim, uma lesão profunda na fossa cubital pode facilmente comprometer nervo, artéria e tendão de uma só vez, com consequências gravíssimas. A proximidade é o que torna a região eficiente, mas também muito vulnerável. Faz todo sentido. É um design de alta performance e alto risco. Agora vamos continuar nossa viagem para o sul. Passamos pela fossa cubital e chegamos no antebraço. E aqui a coisa parece se complicar, porque as fontes falam em um conjunto de 8 músculos só no compartimento anterior. 8. Só de ouvir o número já dá um nó na cabeça. Como alguém consegue organizar e principalmente memorizar tudo isso? É um desafio clássico. E a primeira reação de todo estudante é o pânico.
Mas, de novo, a chave é não tentar decorar uma lista e sim procurar organização. A melhor maneira é pensar nesses músculos como as camadas de uma lasanha. Uma lasanha de músculos, gostei? Explica isso. A camada mais de cima, o molho e o queijo que você vê primeiro, é a camada superficial. Ela tem 5 músculos: pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo e o flexor superficial dos dedos. Ok. Só que esse último, o flexor superficial dos dedos, é meio traiçoeiro. Alguns anatomistas o consideram uma camada própria, a intermediária, como se fosse uma folha de massa separada entre o molho e o recheio. Entendi. Uma pegadinha anatômica. E o recheio da lasanha, a camada mais profunda. O recheio colado nos ossos é a camada profunda, com os 3 músculos restantes. São eles: o flexor longo do polegar, o flexor profundo dos dedos e o pronador quadrado, que fica lá pertinho do punho. Mesmo com a analogia da lasanha, ainda é muita coisa. 5 músculos numa camada, 3 na outra, um que às vezes está no meio. Memorizar nome, localização, função e depois quem comanda cada um deles, sinceramente, parece uma tarefa quase impossível sem um método muito bom. É uma tarefa brutal, sem dúvida. E é aqui que a simples leitura ou audição passiva falha. Para que essa informação realmente se fixe, o cérebro precisa ser testado ativamente. É o ato de tentar lembrar, de ser forçado a buscar informação, que cria as conexões neurais fortes. Só ouvir não é suficiente, é preciso praticar. Exato. E falando nisso, para quem é estudante e está sentindo esse exato desespero de ter que memorizar um volume gigante de informações, a prática é o que separa quem entende de quem só decora. Para se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ferramentas assim que focam na testagem ativa e na revisão espaçada fazem toda a diferença. É o que transforma esse volume de dados em conhecimento sólido e aplicável. Com certeza. Mas, voltando à nossa lasanha muscular, existe um atalho mental para entender quem comanda esses 8 músculos. Ou a gente precisa decorar a inervação de um por um? Felizmente, sim, existe um padrão e entendê-lo é o maior atalho de todos. Em vez de 8 informações separadas, a gente pode pensar em uma regra geral e 2 exceções. Ótimo. A grande regra é: o nervo mediano, aquele mesmo que a gente viu passar todo importante pela fossa cubital, é o grande chefe do pedaço. Ele inerva a vasta maioria desses músculos flexores. Ah, então o nervo mediano é o gerente geral do compartimento anterior. Isso simplifica muito. Mas e as exceções? Quem são os rebeldes que não obedecem a ele? As exceções são 2, e ambas recebem ordens de outro nervo, o nervo ulnar, que passa mais escondido na parte de dentro do cotovelo. A primeira exceção é fácil de lembrar pelo nome, o músculo flexor ulnar do carpo. Ok. É a causa de pesadelos para muitos estudantes. É a metade medial do músculo flexor profundo dos dedos. Metade de um músculo? Como assim? Um músculo pode ter 2 chefes diferentes? Pode, e esse é um exemplo clássico. O flexor profundo dos dedos é um músculo só, mas ele tem uma dupla personalidade. A parte dele que flexiona a ponta dos dedos indicador e médio obedece ao nervo mediano, seguindo a regra geral. Certo. Mas a parte que flexiona a ponta dos dedos anelar e mínimo obedece ao nervo ulnar. Uau! Quer dizer que eu posso testar isso em mim mesmo? Com certeza. Tente fazer uma garra forte só com os seus 2 últimos dedos, o anelar e o mínimo. O comando para esse movimento específico está vindo do seu nervo ulnar. Agora, relaxa e faz a mesma garra só com o indicador e o médio. Nossa! Esse comando veio do seu nervo mediano. É o mesmo músculo, mas com 2 sistemas de controle independentes. Que fantástico. Isso transforma um fato decorado em algo que dá para sentir. Então a regra é: quase tudo é nervo mediano, exceto o flexor ulnar do carpo e a metade de dentro do flexor profundo dos dedos. Isso simplifica tudo. Exatamente. O segredo é sempre buscar o padrão, a regra geral,
e depois focar nas exceções. Perfeito. Chegando ao final da nossa análise, vamos juntar as peças. O que essa exploração da engenharia do braço nos mostrou de mais importante? Eu diria que a primeira grande lição é o princípio da economia anatômica. A gente viu com o nervo músculo cutâneo que o nome não é aleatório, é um resumo da função dupla dele. É um sistema que reaproveita estruturas para economizar espaço e recursos. O segundo ponto para mim foi a ideia de hubs de infraestrutura crítica. A fossa cubital não é só uma dobra no cotovelo. É um centro de organização onde estruturas vitais são compactadas, ordenadas e protegidas de uma forma lógica e previsível, ainda que vulnerável. E o terceiro, e talvez o mais poderoso para o aprendizado, é a importância de buscar padrões para simplificar a complexidade. A aparente confusão dos 8 músculos do antebraço se dissolve quando a gente entende a lógica das camadas e principalmente o padrão de comando do nervo mediano e suas poucas e lógicas exceções. É a busca por esses princípios que transforma a memorização em verdadeiro entendimento. Sem dúvida. E para fechar, toda essa discussão nos deixa com uma reflexão final, né? A gente viu a precisão e a compactação da fossa cubital com o nervo, artéria e tendão vivendo como vizinhos de porta. Sim. Isso levanta uma questão importante. Pensando nas atividades do dia a dia ou em lesões, como um simples ato de carregar uma sacola muito pesada que estressa o tendão do bíceps ou um movimento repetitivo pode afetar não só o músculo, mas também o nervo e a artéria que estão do lado. Como um problema que parece mecânico pode se transformar em um problema neurológico ou vascular simplesmente por causa dessa vizinhança perigosa. Uma pergunta excelente para encerrar. Mostra como tudo está interligado nesse design complexo. Deixamos essa reflexão no ar. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.